Queridos amigos, queridos irmãos de ideal, queridos amigos simpatizantes da doutrina espírita que acompanha a TV A Caminho da Luz. É com grande alegria que iniciamos mais um programa que é Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Na semana passada, nós estudamos reflexo condicionado. Hoje vai dar continuidade nesse capítulo, que é reflexo condicionado específico, né? Então, nós já vimos o estudo, né, que já houve dos animais, por exemplo, tomando só leite. Quando ele olha a carne, ele não se interessa. Quando ele começa pelas primeiras vezes a comer a carne, ele volta a ter aquela salivação, porque é algo que o satisfaz. Então nós vemos que depois vai para nós, para o ser humano, que também temos um condicionamento tanto do nosso pensamento quanto do pensamento que vem dos espíritos. Então é isso que nós vamos estudar nesse capítulo apaixonante. Como é que vai você, André? Tudo bem, querido? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos o nosso telespectador, agradecemos a oportunidade de mais um dia nos encontrarmos estudando, aprendendo, refletindo com André Luiz por meio do livro Mecanismos da Mediunidade. Recordamos que o nosso canal é monetizado e a sua interação com ele se faz muito importante. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição, o se torne membro. Vamos hoje dar início ao capítulo 14º, reflexo condicionado específico. Vamos apenas relembrar o que são os reflexos condicionados. Formam novas conexões sinápticas, iniciando temporariamente e a seguir duradouras, pois são reflexos aprendidos e podem ser exercitados e podem ser excitadores ou inibidores. Vai dizer André Luiz no primeiro item, pródomos da hipnose. Após observarmos o fenômeno do hipnotismo num espetáculo público, imaginemos que o magnetizador seja um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Suponhamos seja ele procurado por um cidadão qualquer, portador de doença nervosa, desejoso de tratar-se pela hipnose. O enfermo tê-lo-á visto na exibição a que nos referimos ou dela terá recebido exato noticiário, e por isso mesmo buscar-lhe-á o concurso, fortemente decidido a aceitar-lhes a orientação. E aqui uma nota do autor espiritual. A utilização dos fenômenos hipnóticos serve neste livro simplesmente para explicar os mecanismos da mediunidade e não para induzir os companheiros do espiritismo a praticá-los em suas tarefas. Porquanto, o nosso objetivo primordial é o do serviço da doutrina espírita, que devemos tomar por disciplinadora de todos os fenômenos que nos rodeiam, na esfera das ocorrências mediúnicas, em benefício de nossa própria melhoria moral. Então, após essa nota do autor espiritual, continua André Luiz. O hipnotizador, de imediato, adquire conhecimento da atitude simpática do visitante e acolhe-o com manifesto carinho. Toma-lhe a mão, entrando de imediato na aura ou halo de forças do paciente, endereçando-lhe algumas inquirições. Nesse toque direto, inocula-lhe vasta corrente revitalizadora, falando-lhe de bom ânimo e esperança, e o doente se lhe rende, satisfeito, aos apelos silenciosos
de relaxamento da tensão que o castiga. O consulente prestará ligeiros informes acerca dos sintomas de que se vê objeto. E o anfitrião, paternal, convida-lo a sentar-se em larga poltrona, que lhe faculte mais amplamente o repouso. Aqui nós percebemos uma coisa muito interessante. No capítulo anterior, quando ele fala do reflexo condicionado, ele falou muito da hipnose, da importância da hipnose. E aqui ele vem dizer que uma pessoa, um magnetizador sério, ele pode inclusive receber uma pessoa que esteja doente, passando por um processo da hipnose para tentar descobrir, seja nessa existência ou seja numa existência anterior, quais seriam os motivos pela qual essa pessoa tem a origem desse problema da doença. Eu acho interessante, André, quando o próprio André Luiz coloca uma nota aqui, eu acho que essa nota nós temos que realmente ter uma advertência muito grande, não é? Que ele diz que não devemos induzir os companheiros do espiritismo a praticá-los em suas tarefas, porquanto nosso objetivo primordial é o serviço da doutrina espírita. Então, o pior, tem pessoas que hoje criaram aquela palavra coach, porque dentro do coach você pode fazer qualquer coisa, principalmente aquilo que os psicólogos fazem. Eu paguei um curso para minha filha e ela estudou 5 anos na PUC, num curso puxado, e a pessoa faz um curso de 2, 3 fins de semana, abre um consultório e é coach. Aprende a técnica, por exemplo, da hipnose e sai fazendo hipnose em todo mundo. E à noite vai pregar no centro espírita. Então, ele já está dizendo que o espiritismo não deve ter essa praxe dentro do movimento espírita. Pior ainda, quando espíritas inabilitados vão fazer fora do centro, que geralmente convida o seu público. Qual é o seu público? É o público do centro espírita. Para ir no seu consultório cobrando. Interessante, André, eu me lembro que uma vez o Chico, estava um grupo de pessoas conversando com ele, e alguém pergunta sobre a TVP, exatamente esse assunto, terapias de vidas passadas, através do processo do magnetismo, da hipnose. O Chico dizia, Deus me livre. A TVP é importante, a terapia de vidas passadas é importante por profissionais, médicos, psicólogos, que vão fazer por um único sentido, uma única razão, tentar descobrir aonde está aquele síndrome. Então são profissionais que estudam, que se preparam, não são aventureiros que abrem um recinto de coach e saem tratando as pessoas como se fossem médicos. Então a gente percebe aí a gravidade do assunto. E ele vai falando um pouquinho também, não é? Que ele vai contando desse enfermo e diz, o enfermo terá visto na exibição a que nos referimos e dela terá recebido exato noticiário, e por isso mesmo buscar-lhe-á o concurso, fortemente decidido que aquela hipnose pode auxiliar no seu tratamento. O hipnotizador de imediato adquire conhecimento da atitude simpática do visitante e acolhe com carinho, com aquele manifesto de carinho. Toma-lhe a mão, entrando de imediato na aula ou aro de forças do paciente, endereçando-lhe algumas inquirições. Então a pessoa tem a vontade de passar por uma hipnose,
logicamente, mentalmente, ela vai se entregar a esse tratamento, não é? O consulente prestará ligeiros informes acerca dos sintomas de que se vê objeto, e o anfitrião paternal convidá-lo-á a sentar-se em larga poltrona que lhe faculte mais amplamente o repouso, para que ele possa, então, manifestar, seja dessa existência, em algum momento, seja em algum momento da existência anterior. Vou dar aqui um exemplo. Uma pessoa que tem a fobia por água pode ter, numa vida anterior, desencarnado de maneira de afogamento. Então, isso traz dentro dela aquele síndrome, que ela, sabendo disso, vai cientificamente preparando o ambiente para que ela possa ter uma aceitação. Então, André, eu gostaria que você falasse um pouquinho, que aqui nós vimos, não é, pródromos. O que quer dizer? Fui procurar o significado de pródomos. A primeira fase é chamada de pródomos. Nesse estágio, as contrações ficam irregulares e espaçadas, às vezes durante a semana inteira. Na sequência vem a fase latente, que é mais demorada. As contrações vêm e podem ser acompanhadas de dor ou não, mas ainda não possui uma regularidade. Então, nós podemos entender como pródomos a fase inicial. Então, aqui, quando ele intitula pródomos da hipnose, é o início da hipnose. Dando continuidade neste assunto, nós vamos para o segundo item de hoje: mecanismo do fenômeno hipnótico. Diz André Luiz: recorrendo para exemplo, em nosso estudo, ao conhecido processo de Liébaut, que foi um médico francês, o hipnotizador passará a ação franca, colocando-se à frente do enfermo e situando de leve a mão esquerda sobre a sua cabeça, manterá 2 dedos da mão direita a distância aproximada de 20 a 30 centímetros dos olhos do paciente, de modo a formar com eles um ângulo elevado, compelindo-o a levantar os olhos, em atenção algo laborioso, para que lhe fixe os dedos por algum tempo. Com este gesto, o magnetizador estará projetando o seu próprio fluxo energético sobre a epífise do hipnotizado, glândula esta de suma importância em todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a atenção ou circuito fechado no campo magnético do paciente, cuja onda mental, projetada para além de sua própria aura, é imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador, que a seu turno lhe transmite a essência das suas próprias ordens. Libertando as aglutininas mentais do sono, o passivo, na hipnose estimulada, se vê influenciado pela vontade que lhe comanda transitoriamente os sentidos, vontade essa que, de maneira habitual, adere de modo próprio, quase que alegremente. É então que o hipnotizador, para fixar com mais segurança sua própria atuação, exclama em tom grave e calmo: não receie. Segundo o nosso desejo, passará você, em breves instantes, pela mesma transfiguração mental a que se entregue cada noite, transitando da vida ativa para o entorpecimento do sono, em que os seus ouvidos escutam sem qualquer esforço e no qual não se sente você disposto à voluntária movimentação. Durma, descanse. Repouse na certeza de que não terá consciência do que ocorra
em torno de nós. Despertará você do presente estado, quando me aprouver, perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. O doente enlanguece, satisfeito, acalentado pela sua própria onda mental de confiança, exteriorizada ao impacto do pensamento positivo que o controla, e o hipnotizador reafirma, tocando-lhe as pálpebras de leve: durma tranquilamente, tudo está bem, acordará livre de todo mal, acalme-se e espere, não sofrerá qualquer incômodo. Dentro de alguns minutos, chamá-lo-ei à vigília. O doente dorme e o magnetizador retira-se por alguns minutos. Olha que interessante, né? Mecanismos do fenômeno hipnótico. Então aqui o espírito amigo, ele dá o exemplo da mão esquerda, dos 2 dedos, dos centímetros, que é o recomendado, pede para o paciente olhar para cima, fixando nesses dedos, começa a falar palavras de comando. Aqui André Luiz vai nos falar da epífise, a glândula pineal, a glândula da mediunidade, a mesma que ele, no 3º livro, Missionários da Luz, nos fala com tanta propriedade. Aqui nós também poderemos relembrar o caso de licantropia, que também se passa do mesmo modo pela indução mental, pelo hipnotismo, quando André Luiz nos narra, no extraordinário livro Libertação, o caso daquela mulher que, quando encarnada, teve uma vida extremamente complicada e, devido às suas próprias escolhas, os seus próprios caminhos, ao ser arrebatada por meio da desencarnação, ela foi para aquela cidade estranha. E a feição de um magnetizador vulgar, comum, ele, ao estar em contato com ela e trabalhando com o seu próprio arrependimento, a licantropia é a pessoa assemelhar-se perispiritualmente a um animal, tendo a feição de um animal. E lá ele induziu ela a assemelhar-se a uma loba. E na frente de todos que lá estavam, perispiritualmente falando, ela se assemelha a este animal. Nesses redutos inferiores, esses espíritos de uma mente elevada, utilizando o próprio remorso alheio, nós vemos a licantropia, a feição de uma hipnose vulgar, em que é explicado para André Luiz e Eloy, Gúbio, benfeitor daquela obra, explica que somente o tempo ajudará aquela nossa irmã infeliz. Muitos que nos acompanham poderão pretestar, mas cadê Deus? Deus nos dá o livre-arbítrio e utiliza-se desses mesmos agentes, o mal, para que reja a própria harmonia. Deus incumbe esses espíritos para fazer prevalecer a sua própria lei nessas regiões inferiores. Parece até um contrassenso, né? No 6º livro de André Luiz, Libertação, nós vamos encontrar Cidade Estranha. Um capítulo fabuloso que nos convida a uma ampla reflexão. Porque nós vemos lá que a pessoa que comanda aquela cidade já está lá há quase ou há mais de 700 anos. Foi um alto dignatário da Igreja Católica, foi um Papa, Gregório IX, que na sua época, quando encarnado, ele instituiu no seio da Igreja Católica
a Inquisição. E conta André Luiz que essa cidade estranha se compõe de pessoas que são envolvidas por um processo de magnetismo, quase todos eles por um processo de hipnose, aonde a cidade vive dentro de uma condição que é puramente de orgia. O Chico contava para as pessoas que a cidade era composta, toda a sua criação foi feita nas bases de órgãos sexuais. As praças, as flores, tudo, os prédios, tudo era nesse formato. Então nós percebemos que a hipnose é algo muito mais antigo do que nós imaginamos. A hipnose foi trazida pelos nossos irmãos que vieram da região de Capela, pessoas que alcançaram uma inteligência muito grande e usaram essa inteligência para descobertas da mente humana, fazendo da hipnose com que ela pudesse ser trabalhada no campo do mal. Agora nós estamos vendo aqui o nosso irmão André Luiz trazer para nós que também pela hipnose pode-se fazer o bem, até mesmo trazer soluções de curas, que vai ajudar muitas pessoas. Diga de passagem, se nós pararmos para reparar no primeiro item, nós vamos perceber que ele faz um alerta, que isso não deva ser usado nas casas espíritas, porque essa praxe não deve ser numa casa espírita, porque a casa espírita tem outras finalidades de fazer crescer o nosso conhecimento no campo espiritual. Então nós percebemos que aqui, André, essa segunda parte que você leu, ele dá toda uma técnica. Ele ensina a pessoa como deva fazer uma hipnose. Não é? Detalhe por detalhe, como é que você age com a mão esquerda, como é que você age com a mão direita, aonde você toca, aonde você não toca. Você vai tocar na epífise, que é a glândula pineal, é por ali que Chico Xavier dizia que é a glândula da vida. Então é ali que nós vamos perceber que tudo ocorre. E é interessante, né, André, que no nosso trabalho mediúnico, sobre aquele livro Desobsessão, há muitos e muitos anos nós já trabalhamos assim, colocando a mão atrás da cabeça do médium, não é? Usando ali a glândula pineal, para que pudesse então ser acionada e para que o espírito pudesse ali, então trazer a sua comunicação. Só que no caso aqui da hipnose, esse é o grande problema. Porque se a pessoa não tiver uma seriedade, não tiver um bom amparo, o que pode ocorrer? Isso aqui é uma técnica que você vai fazer com que o espírito daquela pessoa saia do corpo. Agora, pode também ocorrer de um espírito brincalhão aproveitar para dar uma comunicação, né, André? Tem esse risco também. Então, o magnetizador tem que ter todo um controle, tem que ter todo um conhecimento daquilo que ele está fazendo. Dando continuidade. Próximo item, mecanismo da hipnoterapia. Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente em movimento renovador e guardando consigo as sugestões benéficas recebidas, atua sobre as células do veículo fisiopsicossomático, anulando, tanto quanto possível, as inibições funcionais existentes. Como se observa, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação, que passa a ser efetuada pelo próprio paciente, em todos os casos de hipnoterapia ou reflexoterapia. O hipnotizador, depois de um quarto de hora, fala novamente, voltar à vigília, e o enfermo, desperto, acusa por vezes
grandes melhoras. Naturalmente, agradece ao benfeitor o socorro assimilado. Contudo, o magnetizador agiu apenas como recurso de excitação e influência, porque as oscilações mentais, em ação restaurativa dos tecidos celulares, foram exteriorizadas pelo próprio consulente. Então aqui, André, nós vemos uma coisa muito interessante, né? Porque, na verdade, ele faz com que, pela hipnose, o espírito se afaste um pouco do corpo e ele deixa ali o espírito ao lado do corpo, permitindo que o corpo entre naquele estágio, que é o estágio de dormência, de letargia, para que ele possa, então, depois de um determinado tempo, talvez até conduzir com algumas palavras positivas, para que ele possa, ao descer despertado e perguntado como ele está, ele diz, eu estou bem. Por quê? Porque ele foi tirado daquela frequência mental que ele estava vivendo. Vamos dar o exemplo aqui, os nossos problemas. O próprio André Luiz, eu contei isso recentemente, um dos seus livros tem a história daquela senhora, que era uma excelente médium. Ela entrava no centro, conseguia realmente entrar em êxtase, conseguia dar a passagem para as comunicações medianímicas, trabalhava. Quando ela saía, 2 espíritos estavam ali esperando à porta. Um pegava no seu braço direito, o outro pegava no seu braço esquerdo, e ali eles já iam fomentando na mente dela os problemas do dia a dia que ela não conseguia se libertar. Então veja como é interessante, não é? Voltamos naquela condição de que o nosso pensamento é tudo. Por isso que nós temos que, no movimento espírita, incentivar as pessoas. Você já percebeu como é que é um ambiente numa casa espírita? Se as atividades é 8 horas da noite, às 20 horas, quando dá 19h30, abre-se os portões, abre-se as portas, as pessoas vão chegando, aquilo parece um mercado, mercadão. É conversa, é risada, é brincadeira. Nós precisamos aprender a entrar num lugar sagrado. Talvez aqui nós estamos tendo a grande oportunidade de falar sobre isso. Entrarmos numa casa espírita, que é um templo religioso, para podermos ali sentar, fechar os nossos olhos. Geralmente tem uma música tocada ou uma música cantada. Entrarmos na sintonia daquela música e começarmos a tentar fazer uma prece, que no começo é difícil, porque a gente traz a carga de preocupação do nosso dia a dia. E ali nós vamos, então, nos preparar. Nós vamos, então, entrarmos em sintonia, para quando as atividades começarem às 8 horas, os trabalhadores da casa estejam totalmente preparados para as atividades. Então nós vemos que está iniciando as atividades, aquelas risadas, aquelas brincadeiras, parece que nós estamos num salão de festa. Nós precisamos aprender a cultuar com respeito uma casa espírita, que é uma casa pela qual os espíritos ali estão, a grande maioria necessitados, precisando de preces. Então nós precisamos ter um pouquinho mais de caridade para com o próximo, para que essa caridade também possa nos envolver. É uma educação, é uma conscientização. Como para a grande maioria de nós é a primeira vez que estamos tendo contato com o Espiritismo, é muito natural que passemos por esse processo de conscientização. Vamos ouvindo, vamos vendo lógica,
vamos compreendendo esse mundo espiritual. Talvez a gente ainda vá desencarnar chegando numa casa espírita e vendo esta confusão. Não por parte de todos, mas por uma parte das pessoas. Mas quem sabe já vamos nos preparando para sermos espíritas verdadeiramente num futuro, se continuarmos no planeta Terra e aqui reencarnarmos. Por hora, é uma preparação limitada, tímida, não podemos dar o que não possuímos, trazemos de religiões do passado esta incompreensão do lado espiritual, então é muito difícil nós encontrarmos um espírita com mentalidade de espírita. A maioria dos espíritas, ou parte dos espíritas, ainda tem mentalidade de católico, mentalidade protestante, mentalidade de céu fácil. Por quê? Porque durante muitas existências professamos nessas religiões e gradativamente estamos pensando e procurando agir como espíritas. Continua André Luiz, agora no item objetos e reflexões específicos. No segundo dia do tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade orientadora que o dirige. Bastar-lhe-á o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, pela qual começa a automatizar o ato de arrojar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. E assim procede o enfermo, no mesmo regime de condicionamento, até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido presenteado pelo magnetizador, com o fim de ajudá-lo a libertar-se de qualquer crise, na linha de ocorrências da moléstia nervosa de que se haja curado, será o suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação por sua própria conta. Semelhante medida, que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs da magia, pode ser interpretada como reflexo condicionado específico, porquanto, sem a presença do hipnotizador, suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos, o objeto aludido servirá, muito particularmente nesse caso, como reflexo determinado para o refazimento orgânico em certo sentido. Então nós vemos que a nossa mente é algo fabuloso, não é? Aqui ele começa a dizer a segunda reunião. A primeira, há uma confiança entre o magnetizador e aquele seu paciente, o magnetizado. E depois, na segunda reunião, já uma confiança maior, porque na primeira reunião o paciente passou bem. E aqui então já dentro dessa confiança, o magnetizador vai trabalhar um pouquinho mais com a sua autoestima. E, logicamente, o tempo é um pouco maior e vai perceber que as curas vão ocorrer pela nossa própria mente. Olha que coisa interessante, André. Vamos relembrar que o nosso corpo é uma máquina. Uma máquina pela qual é regida por um cérebro pensante. Esse cérebro pensante tem como função base cuidar do corpo. Por isso, ele tem que reger dentro dos bons pensamentos. Quando nós entramos numa faixa de pensamentos equivocados, de determinadas viciações, entramos naquele momento do ódio, do rancor, seja por uma situação ou outra, nós desajustamos o nosso cérebro. E ao desajustar as nossas correntes mentais, nós vamos desequilibrar aquele órgão que se encontra
mais fragilizado, que está gravado na forma perispiritual. Então nós percebemos que a grande maioria das nossas doenças são doenças propiciadas pelo nosso desequilíbrio mental, André. E nós percebemos também algo muito interessante, porque aqui Allan Kardec já fala a respeito do talismã, a respeito desses objetos que muitos colocam como mágicos, já no Livro dos Espíritos. Eu não sei se o meu pai já teve a oportunidade, mas eu confesso que eu já vi esse livro, mas eu nunca me atentei para essa definição. Não é o objeto que é possuído de uma energia, simplesmente. O magnetizador, sabendo que não vai poder estar constantemente ao lado daquela pessoa, dá determinados apetrechos para o automagnetismo, para a auto-hipnose, para que a pessoa possa sair daquela crise. Aqui nós estamos falando do magnetismo, do hipnotismo que leva amparo, alívio, é o hipnotismo terapêutico. Então aquele objeto como um talismã serve como um canal da pessoa sair daquela crise nervosa que estava. E nós vamos estudar isso no último item, que é o automagnetização. E aí nós vemos que esses talismãs servem o quê? Como reflexos condicionados. Então, quando a gente está de posse daquilo, pela emissão que a gente coloca naquilo, ele reflete em nós. Mas, na verdade, não é o talismã que é o centro da cura. É nós mesmos que projetamos pela nossa força mental. Por isso que as religiões, André, tendo a maioria dos seus chefes religiosos como magnetizadores, faz com que as pessoas, numa reunião, pelo uso da palavra, se sintam bem e as pessoas então acabam recebendo auxílio, seja dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja católica ou mesmo dentro de um centro espírita. O nosso penúltimo item de hoje, circuito magnético e circuito mediúnico. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos o intercâmbio seguro, dentro de algum tempo, ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. A onda mental do magnetizado, reeducada para a extirpação da moléstia anteriormente apresentada, terá atendido ao restabelecimento da região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca, na hipótese do continuismo de contato. Voltando-se diariamente para o magnetizador, que a seu turno diariamente a influencia, e devidamente ajustada ao cérebro em que se apoia, do ponto de vista da resistência do campo, passará a refletir a onda mental da vontade a que livremente se submete, absorvendo-lhe as inclinações e os desígnios. Verifica-se aí os mais avançados processos de telementação, inclusive o desdobramento controlado, pelo qual o passivo, ausente do corpo físico, sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá de acordo com a orientação particular a que se sujeita. É o estado de permuta magnética, aperfeiçoada em que o passivo, na hipnose ou na vigília, transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor, na esfera das suas possibilidades de expressão. Então, o tema para análise, circuito magnético e circuito mediúnico. Então, aqui ele nos fala da ligação entre o magnetizador e o magnetizado. O quanto que aquilo, quando não se pensa em dinheiro, em proveitos próprios, quando tem como finalidade terapêutica, levar amparo, alívio, reconforto a muitas pessoas. Lembremos que este livro é de 1959.
muitas terapias que nós temos hoje nas áreas da psicologia, muito dos estudos que nós temos hoje na psiquiatria, naquela altura ou não havia ou estava em estágio inicial. O que hoje, esse capítulo, muito dele, o magnetismo, o hipnotismo, foi dando lugar a outras terapias. Mas aqui mostra a sua importância, a sua veracidade. Aqui mostra quando usado com propriedade, com respeito, pode levar alívio a muitas pessoas. O hipnotismo é um capítulo que caminha conosco há milênios, caminha conosco há muito tempo. O que estamos estudando hoje é uma técnica que os sábios do passado já conheciam e já utilizavam. Não é nada de novo. André Luiz, no capítulo de hoje, está mostrando técnicas novas para um efeito e uma causa extremamente antiga. E agora nós vamos ver o último item, automagnetização. Diz André Luiz, ainda há que apreciar uma ocorrência importante. Se o hipnotizador não mais tem contato com o passivo, e se o passivo prossegue interessado no progresso de suas conquistas espirituais, este consegue, à custa de esforço, por intermédio da profunda concentração das energias mentais, na lembrança dos fenômenos a que se consagrou junto ao magnetizador, cair em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo, ainda pelo reflexo condicionado igualmente específico, afastando-se do envoltório carnal, em plena consciência, para entrar em contato com entidades encarnadas ou desencarnadas de sua condição, ou para provocar por si mesmo certa categoria de fenômenos físicos, mediante a aplicação de energia acumulada, com o que se explicam as ocorrências do faquirismo oriental, nas quais a própria vontade do operador, parcial ou integralmente separado do corpo somático, exerce determinada ação sobre as células físicas e extrafísicas, estabelecendo acontecimentos inabituais para o mundo rotineiro dos 5 sentidos. Nós percebemos que uma casa espírita, com as suas técnicas de amor e de bondade, e é por isso que eu já gastei uma parte do meu tempo nesse estudo, para dizer sobre a importância da nossa preparação mental dentro de uma casa espírita, entrando nessa faixa, que é a faixa dos espíritos superiores, trazendo para dentro de nós paz e alegria, a auto-hipnose do amor. É interessante que, há pouco tempo, conversando com o André, nós, preocupados com isso, como dirigente espírita, nós estamos adotando alguns procedimentos na casa espírita que eu julgo trazer uma condição diferenciada para aqueles que vão chegando ao centro. Nós conseguimos adquirir 2 aparelhos, um para o perdão e um para o centro espírita, são aparelhos usados, mas aparelhos bons, em boa condição, foi usado pouco, que é o Data Show. E a função deles vai ser exatamente, quando as pessoas vão chegando, vai sendo projetado sobre a parede canções com imagens. Nós vamos projetar algumas pequenas histórias para que as pessoas possam ir entrando naquele magnetismo do amor, prestando atenção naquilo que está ocorrendo. Porque nós, os dirigentes, é que temos que preparar o nosso ambiente. Às vezes a gente fala, mas uma casa espírita parece um mercadão. Parece um mercadão porque nós, os dirigentes,
não achamos alternativa que hoje existem várias, para podermos auxiliar esses nossos irmãos que chegam totalmente perturbados. Doentes que se encontram pela própria mente voltada para os problemas do seu cotidiano. Que ao chegar ao centro espírita, temos o dever de auxiliar aquelas pessoas a imantar um pensamento diferenciado, um pensamento voltado para o bem, voltado para a oração, voltado para a música. Os nossos irmãos evangélicos, eles conseguiram um grande alcance de projeção das pessoas pela música. Eu me lembro que quando eu era jovem e frequentava a igreja católica, era proibido, André, cantar dentro da igreja católica. Era proibido. Nós, por exemplo, que fazíamos parte da mocidade católica, nós cantávamos fora da igreja, nos grupos. Não é? Aí veio os evangélicos, criaram uma metodologia pela música e, logicamente, atraíram uma boa quantidade de jovens, de pessoas que também se afinizavam com a música. Então, nós precisamos, os dirigentes, acharmos alternativas dentro de um aspecto doutrinário para levar às pessoas uma melhor condição de se postar dentro de uma casa espírita pelo pensamento. Então, André, isso é muito importante para as nossas reflexões. Não há dúvida. O capítulo de hoje, ele nos trouxe um entendimento que comumente nós não vemos, nós não damos a devida importância, e aqui mostra como a providência divina é sábia, justa, misericordiosa, dando a cada um de nós o necessário para assim continuarmos a nossa própria evolução. No próximo vídeo, nós vamos começar o capítulo seguinte, que é o capítulo 15º, Cargas elétricas e cargas mentais. Então, um livro composto por 26 capítulos, já adentraremos o capítulo 15º. Mas eu peço, humildemente, no final do vídeo de hoje, a sua interação com o canal. O canal faz parte do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, e por meio do canal você pode colaborar com as nossas obras assistenciais. Interaja com o canal que é monetizado, o gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento para amigos e familiares, se torne membro do canal colaborando com as 3 toneladas de comida que fazemos por mês e também se inscreva no canal habilitando as notificações. A sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, é uma grande alegria podermos estar estudando esse livro que nos traz tanta sabedoria para as nossas reflexões. Gostaria de pedir um favor, mas um favor do coração. Se você gostou desse vídeo, primeiro, dê o gostei. Mas se você achou o vídeo bacana, de um estudo sério, de pessoas que não são expert no assunto, mas que têm muita vontade de estudar e tentar expressar o melhor possível, compartilhe o nosso vídeo. É o que eu peço a você, compartilhe com os seus amigos. E nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa. 26 programas mais o primeiro, que é os prefados.